Nada sobre nós sem nós. A convidada de hoje sempre fala essa frase e eu acho ela muito pontual e importante. Cida, nossa amiga querida, psicopedagoga que está se formando agora em psicologia também. E a Cida, ela é autista, então ela tem muito a nos ensinar. Eu acredito que o bate-papo de hoje vai ser muito importante, muito pontual e a gente vai aprender muito, como sempre. E ouvir da Cida, ouvir ela falar, sempre é uma forma muito boa da gente aprender mais sobre o autismo, porque é na visão de uma pessoa autista, né, Cida? Isso é maravilhoso e é incrível. E de uma mulher, né, onde o diagnóstico é mais difícil também. Vamos falar sobre tudo isso nesse bate-papo, com certeza. E aí, Cida, conta aí um pouco para nós como é que foi para começar aí o teu diagnóstico. Pode se apresentar também, falar aí, fica à vontade. Boa noite, Dani. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pessoas que eu conheci há pouco tempo e que já sinto muita amizade, muita consideração e gratidão também. Eu sou a Maria Aparecida, tenho 45 anos, sou imbitubense, minha primeira formação é de magistério, sou psicopedagoga e estou cursando psicologia no 10º semestre. Maravilha! Já me formam esse ano. Que maravilha! E aos 43 anos eu tive o diagnóstico depois de um processo, né, longo, né, de investigação de autismo. E como foi? Então, eu não me tornei autista naquela idade, né, Dani? Não, com certeza não. Eu nasci autista, né? Sim. E na época que eu nasci, lá nos anos de 1980, nós não falávamos sobre o autismo, assim, nem conhecíamos, né? O meu núcleo ali familiar, de amigos, nós não tínhamos, né, conhecimento sobre o autismo. As pessoas com deficiência que a gente conhecia, eles eram os alunos que frequentavam a APAE. Sim. E nós nem tínhamos nomenclatura nenhuma das deficiências. Então, eu fui crescendo com aquela questão assim, seja uma menina comportada, educada, que estuda, né, aquela menina que seja um orgulho para os pais e sempre notas boas para passar de ano. E tudo aquilo que eu sentia, aquele turbilhão todo, sempre ficava assim dentro de mim, né? Você não deixava? Não deixava, porque eu até nem sabia, não conseguia entender. Com não conseguia entender. Às vezes, as pessoas diziam para mim mesmo, algumas pessoas que a gente conhecia, a Cida é estranha. A gente chega na casa dela, ela vai pro quarto. Nossa. E eu escutava, eu me sentia mal, porque eu queria estar com elas, mas não sabia como chegar. E assim fui crescendo, né, Dani? Depois de um bom tempo é que eu descobri que todos esses meus comportamentos, essas minhas sensações, eram decorrentes do autismo. Do autismo. Qual era, Cida, na infância, assim, que você pode pontuar a tua maior dificuldade que tu lembra, assim, que... Duas dificuldades maiores, na interação social e na questão sensorial também. Também tinha? Tinha bastante, e na questão visual, na questão das luzes e também na auditiva, né, que dependendo de alguns sons. Dá um exemplo assim bem concreto. Meus avós, eles eram muito festivos. Eles gostavam muito de ir no ginásio de esportes ver os jogos. E eu ia com eles, né? Eu ia com eles sempre. Só que eu queria ir com eles. Só que quando eu chegava no ginásio, dependendo de alguns momentos, que estava super lotado, assim, né? Sim. E aí, quando eu botava o pé no ginásio, eu sentia, assim, como se tivesse a minha visão afunilando e os meus ouvidos expandidos e uma falta de ar, um sufocamento que eu queria correr. Só que aí eu fui ensinada a ficar no lugar, perto do vô e da avó, que era mais seguro. Então, eu suportava tudo aquilo. Aí, quando eu chegava em casa, ou eu chorava, ou eu tomava um banho, né? Pedia pra mãe me dar um banho, algo assim, pra mim poder me acalmar. Te organizar. Mas eu nem sabia por quê, né? Então, no caso, essa questão toda você sentia no físico, né, Cida? Isso eu acho importante a gente falar sempre, né? Porque às vezes a gente fala não a questão sensorial para quem tá de fora, né? Até pra gente, como é mãe, vejo o Isaac ali, ele tá desorganizado, né? O sensorial. A gente não consegue mensurar que essa desorganização, esse barulho, ele pode trazer algo no físico, seja uma dor, uma tontura, uma vontade de vomitar, como alguns casos que a gente sabe, né?
Então, a gente sente algo no físico, né, com isso. E quanto isso é importante, essa explicação tua aqui me ajudou muito. Eu lembro que eu sempre gosto de conversar com a Cida, porque como mãe eu aprendo muito com ela, né? Apesar da gente sempre falar, né, que um autista não é igual ao outro. É importante frisar mesmo, né? Porque essa é a minha experiência. Outras pessoas com autismo têm outras experiências ou similares à minha. Depende de cada pessoa, o contexto também de vida de cada pessoa. Mas eu sinto muito assim agora, depois do diagnóstico, eu comecei a me observar, né? Porque até então eu vivia sem me observar. Eu pensava que as pessoas sentiam como eu sentia. Pensava que aquilo era algo natural. Todo mundo se sente assim quando entra no ginásio, né? Então, E aí eu comecei a observar o quê? Que dependendo dos tipos de barulhos, eu sinto uma dor aqui, nesse ponto da minha cabeça. Entendi. E essa dor, ela me causa tontura, me causa náuseas, uma irritação e uma vontade de correr para um lugar que eu não escute aquele barulho. Que é o caso que a gente já conversou em outros momentos do aspirador. De pó. Quando o aspirador é ligado continuamente, ou então que bota até uma velocidade maior, realmente dá um enjoo e dá um desgaste muito, muito forte. E a vontade mesmo é de ir para um lugar que não tenha esse barulho. O liquidificador também, quando eu uso, tenho que segurar a tampa. Eu, além dele tremer, eu também tremo por dentro. Mas aí, claro, eu vou suportando, né? Mas realmente eu sei que eu preciso de ir até a Iva, né? Tem me ajudado também a ver essas questões para me poder fazer umas adaptações para ficar mais confortável para mim. Isso é importante, né? Porque a rotina diária, ela é barulhenta, né? Então, é complicado. Mas quando você traz esse ponto de vista, assim, de que sentia... Eu lembro que eu estava conversando, eu não me lembro bem o que a gente estava falando, que eu comentei contigo sobre essa questão sensorial do Isaac, e tu falou, nossa, eu sinto dor por causa da luz, eu sinto... E eu pensei, eu nunca ouvi de alguém autista, nossa, eu sinto dor com isso. E como foi importante para mim como mãe entender assim, eu não sei realmente o que ele está sentindo, porque ele não sabe verbalizar isso, né, Cida? Então, o quanto é importante que as pessoas entendam quando elas veem alguém desorganizado, ou elas respeitem. Isso às vezes não acontece, a gente pode trazer assim, no ambiente familiar, um exemplo. Às vezes a pessoa não entende que realmente é desconfortável para a criança estar com aquela música ou estar com aquele determinado ambiente, com situações ali desconfortáveis. Às vezes a gente não vou visitar porque é chato ficar fazendo barulho. A pessoa, quem está do outro lado pensa, é frescura, tem que se acostumar, mas não é nada disso. É realmente algo muito sério, né? E algo que causa, como você falou, um desconforto, uma dor, um incômodo, né? Essa questão. A minha família, ela sempre respeitou o meu jeito de ser, assim, né? Os meus pais, às vezes o meu pai brigava comigo, assim, não compreendia, assim. Mas a mãe, os meus tios... Mas tinha um senhor em específico que visitava a gente quando eu era pequena, que quando eu chegava, aí tinha mais pessoas, porque a minha avó era muito festiva, recebia muitas pessoas, assim, fazia os cafés e as jantas, o pessoal de Porto Alegre, ela tinha muitos amigos, eu adorava todos eles. Só que quando eles começavam a falar, a rir, a brincar, me dava uma sensação de sufocamento. Não era porque eu não gostava deles, eu gostava muito deles. É realmente uma questão sensorial, que eu nem sabia que era isso, né? Sim. Aí o que eu fazia? Eu corria para um quartinho, ou ia para um quartinho que o vô tinha de televisão e ficava ali observando a conversa, mas me acalmando, porque ali o som não ia tão alto. Entendi. E esse senhor em específico, quando ia lá, uma vez eu escutei, a Cida é muito estranha, muito esquisita. Ela só dá um oi e já sai correndo. Aquilo me deu uma dor lá dentro, porque ela é uma pessoa que eu gostava demais. E aquela voz ficou nos meus ouvidos durante um bom tempo, até eu entender que eu não era esquisita, que eu não era estranha. Era uma reação minha, fisiológica mesmo, de um estímulo que estava... Porque, assim, quando tu, assim, sente um estímulo que te incomoda, o que tu faz, assim, geralmente? Fuga. Com certeza, eu quero ficar sozinha, eu quero, né, me organizar, eu quero ficar... E embaixo da casa ali da minha avó, as casas de antigamente tinham um espaço embaixo, né? Tinha. Então eu corria muito para baixo da casa. E aí o que é que eu fazia? Corria para baixo da casa, me acalmava, e tinha uns cachorrinhos sempre lá em casa. E às vezes eu pegava o cachorrinho, abraçava o cachorrinho, a importância do animal, né? Pra trazer abraçava o cachorrinho, me acalmava, e aí voltava para as minhas brincadeiras. Mas
eu sempre convivi com isso sozinha, assim. Tinha um apoio muito grande da minha mãe, mas também a mãe não sabia dessas questões sensoriais naquela época, né? Com certeza. Hoje, né, a gente tem acesso à informação de uma forma... Mesmo assim, falta ainda muita informação, né? Falta muita informação. Mas já é muito diferente, né? Não dá para comparar um tempo atrás, né? Eu digo porque do diagnóstico do Isaac, que até aqui... Já passou o quê? Ele está com 6, já faz aí 4 anos. Já tem uma diferença enorme no nível de informações de 4 anos para cá e de evolução e de tudo mais. Então, imagina falando aí de 20, 30 anos atrás, né? Era muito mais difícil, né? Em 2007, eu comecei a trabalhar na educação especial. Minha primeira profissão foi segundo professor na área, né? E depois trabalhei como professora na APAE também. E trabalhei como professora de AE no CAIC, na Escola José Vanderlei Maier, e nunca percebi algo em mim assim. E o que te fez, Cida, escolher a educação especial? Mesmo antes de ter o diagnóstico? Vou contar algo para vocês. Conta. Há uns anos atrás, eu conheci, bem anos atrás, eu tinha 11 anos, eu estava na sala de catequese e eu conheci a história da Santa Teresinha do Menino Jesus. E me apaixonei por aquela história. E eu pensei, quando terminou a história, vou ser freira. Vou ser religiosa, na época assim, eu era freira, pensei, né? E eu decidi e comecei essa história. E aí eu entrei no convento e comecei a fazer vários trabalhos. E uma das vezes que eu morava em Curitiba, nós fomos visitar o Cotolengo. Cotolengo é um lugar onde é como se fosse um lugar de moradia mesmo, né? Das pessoas com deficiência. E eu me lembro bem que chegou uma senhora com deficiência segurando uma boneca e ela me pedia algo. E foi chegando outras pessoas e elas me pediam algo, pediam atenção, e eu fiquei impactada com aquelas pessoas vindo e com a necessidade delas, e saí chorando. Chorando. E aí eu pensei assim, eu preciso fazer algo por elas. E ali comecei assim a ter a vontade de trabalhar com pessoas com deficiência, não por pena, mas por vontade de estar com elas. E mal sabia eu também que eu era uma pessoa com deficiência, né? Que lindo, né? Aí depois a gente fazia um serviço voluntário numa clínica também em Curitiba, na frente da nossa casa, e na época eu já era noviça. E sempre me identifiquei muito, muito. Quando eu era pequena tinha um senhor que tinha deficiência, não sei se ele já é falecido, mas ele é bem conhecido aqui em Bituba, o Jorge, que morava no Paz Leme, e ele sempre me procurava, sempre, quando eu ia na igreja, sempre ele procurava para estar perto de mim. Sim, então, sempre tive essa conexão. E eu não sabia que eu tinha deficiência também, né? E depois que eu realmente, né, com o diagnóstico, todo acompanhamento, você foi descobrir, né? Isso. E quando você descobriu, assim, o diagnóstico, Cida, qual foi o teu sentimento? Antes de... eu gostaria de contar como que foi para mim chegar a ter essa dúvida. Pode falar. Eu fui não sei se você conhece a Neurosaber, que tem a Luciana Brits. Conheço. Então. O doutor falecido, né? O doutor Clay Brits. Eu li o livro dele muito. Isso, eu fui num evento da Neurosaber e eu estava assistindo a palestra dele porque ele tinha o diagnóstico de TDAH, né? E ele foi falando como era a vida dele sobre essa questão, né, do TDAH, e falou sobre as mulheres que estavam sendo diagnosticadas. Isso faz acho que uns 4 anos, mais ou menos, atrás. E aí, eu estava sentada no local ali, né, prestando atenção nele, e aí ele foi falando dos comportamentos dessas mulheres, o que as mulheres sentiam. Na hora, eu senti como se eu estivesse sozinha naquele lugar. E as palavras deles entraram assim em mim de uma forma que, nossa, eu me reconheço. Eu disse, não, mas não deve ser. Pensei assim, não deve ser, deve ser só impressão da minha parte. Uma coincidência, a gente pensa, né?
pensei assim, né? Mas aí ficou aquilo para casa, vim para casa com esse pensamento. E fui procurar no Instagram para ver a importância da informação, né? No Instagram, né? Muito, muito. E aí fui procurando as pessoas, as mulheres, né? Com autismo e fui me identificando. Aí entrei em contato com uma. Mandei mensagem. Nossa, e ela me ajudou muito. Hoje ela até não tá mais nas redes sociais. Ela optou por se afastar um pouco. Entendi. Mas ela me orientou muito. E então eu resolvi fazer o acompanhamento com um neuropsicólogo, Dr. Gustavo, que começou lá de Florianópolis. Começou todo o processo investigativo, teve muito acolhimento da parte dele, que foi muito importante, porque eu tive várias vivências para ir em Florianópolis sozinha, o que parece que é muito fácil, assim, para a maioria das pessoas, mas eu tive vários enfrentamentos. E eu precisava ir sozinha porque meu esposo trabalhava e não tinha como outra pessoa ir comigo. Mas eu resolvi enfrentar e fui de ônibus, várias vezes, foram várias sessões. E aí ele me indicou para fazer treinamento de habilidades sociais para comprovar o diagnóstico, né? Aí conversei com a Iva, só saí do local, né? A Iva tá em Iva tá em todos os podcasts. Todas as conversas, Iva, eu digo que ela sempre deixa um pedacinho dela. Iva, tem pedacinho teu no Isaac, tem pedacinho teu em podcast, não tem um podcast que não fale da Iva, né? Então, eu estava na rodoviária e mandei mensagem para ela. Aí ela me acolheu, conversou bastante comigo e me indicou a Juliana, né? A Juliana Arantes. Que é a tua psicóloga hoje. Isso, a minha psicóloga. E aí eu mandei mensagem para ela, mas fiquei na fila de espera. Bendita espera. Porque esse encontro mudou a minha vida. Mudou muito a minha vida. Porque assim, a Juliana... Ela é uma pessoa que acolhe a gente, escuta a gente. E eu não... Porque assim, ó... Às vezes eu observava, assim, no rosto das pessoas... Alguma reação, assim, de... estranhamento ou de... Cida, se der um microfone pra ti, tu fala pra milhares de pessoas. Ah, entendi. Aquele... Tu tá fazendo psicologia. Julgamento, né? Pré-julgamento. Que tu é casada, manteve um relacionamento há tanto tempo, não, né? com 3 filhos. Como? Não, isso aí é coisa da tua cabeça, tá inventando história. Acontece muito, né? E ela, claro, como psicóloga, ela não teria esse tipo de comportamento. Sim. Mas eu percebi nela muito acolhimento. E a gente começou todo um trabalho, né, de investigativo, e foi muito positivo. Ela me encaminhou pro Dr. Vitor, né, psiquiatra também, que teve bastante acolhimento da parte dele. E depois retornei com ela, porque ele já fechou o diagnóstico, né, depois os dois conversaram, né, que tem a troca entre os profissionais, né. E aí, quando eu saí da sala do Dr. Vitor, tava o papelzinho lá escrito, né, o laudo, dizendo, né, Maria Aparecida, diagnosticada com transtorno espectro autista, nível 1 de suporte. Primeira coisa que eu fiz foi sair do prédio, olhar para o céu e dizer: pai, eu não sou um problema. Porque até então a palavra problema sempre estava na minha mente. Eu considerava que eu era um problema, que eu era difícil, que eu era complicada, que eu só causava dificuldades para as pessoas. Muito sofrimento, sabe, Dani? Muito sofrimento mesmo, assim, de cobrança mesmo. E quando eu cheguei em casa, tive muito acolhimento. O Joel, meu esposo, ele é a pessoa mais incentivadora de todas da minha vida. Quando eu quero me fechar em mim mesmo, ele me empurra, me lança, me impulsiona, muitas vezes está atrás de mim, no caso, né? Quando eu fui para Goiânia sozinha, que eu fui conhecer o Alisson Motri, viajei de avião, nós criamos um grupo na nossa família, e ele, tô por aqui, mas vai. Me perdi lá em Guarulhos, no aeroporto, mas deu tudo certo depois, assim, foi uma vivência enorme. E ele sempre me incentivou, sempre foi, além de meu esposo, é meu companheiro mesmo de incentivo, assim, e né? a importância que tem, né, Cida, nessa tua fala também, nessa questão do incentivar, né? Às vezes a gente limita, né, a outra pessoa, principalmente se a gente falar aí de uma criança, às vezes a gente limita, pensa, não, ele não é capaz, eu preciso fazer por ele, né, então
o que você está falando do teu esposo é algo muito lindo, é muito bonito, é muito pontual, porque ele não olhou para o diagnóstico, ele olhou para você e disse, você consegue, porque ele viu, ele realmente confia, acredita e conhece o teu potencial, né? E isso é muito lindo, é muito amor envolvido mesmo, né? Então, te traz do outro lado uma segurança. Né? E ele conviveu com todas as minhas limitações, Sim. né? Durante, a gente está 22 anos juntos, né? E ele conviveu com várias questões minhas e nós não tínhamos nome para essas questões. Mas ele nunca me cobrou, ele é muito sociável, ele tem muitos amigos, ele tá no meio da música. Se ele chegar aqui, nossa, ele conversa um monte com você, se tiver 5, 10 pessoas, nossa, ele é super sociável. E eu já era o contrário com ele, assim, quando a gente sai, assim, eu já sou o contrário. Eu fico mais retraída e converso, mas eu sou mais retraída. Mas ele nunca me colocou contra a parede, Cida, tu tens que ser assim, nunca apontou os dedo pra mim, assim, dizendo, Cida, tu precisa mudar o teu jeito de ser. Ele me incentivava para mim poder me relacionar, mas ele respeitou sempre o meu tempo, só que nunca me deixou me acomodar, assim. E quando veio o diagnóstico para ele também foi tranquilo? Ele aceitou, o doutor Gustavo já tinha conversado com ele antes, com o tempo conversando, ele aceitou, ele acolheu, né? Acolheu e sempre me dá o apoio necessário. Eu geralmente, quando tenho algum evento, alguma coisa para me fazer, eu digo, não vou. Vai sim, te arruma e vai. Vai que vai dar certo. Qualquer coisa me liga. Né? E os filhos, Cida? Os meus filhos são a mesma situação. Meus filhos foi acolhimento. Quando o meu filho mais velho e a minha filha, porque o meu mais novo ainda não tem Instagram e também não tem celular, eles repostaram falando do meu autismo, do orgulho que tem. Nossa, assim, pra mim foi um presente, né? Eles nunca me criticaram pelo meu jeito de ser, eles acolhem. Na escola também eles são incentivados para acolher os colegas com deficiência, mesmo sem saber que eu tinha deficiência. Sempre foram empáticos para todas as crianças, assim, né? Mas a minha casa ela é uma casa muito extrovertida. Então, muitas vezes, Dani, tem um tocando baixo, outro tocando guitarra, outro cantarolando, um pouco ou barulhento. Bota Alexa, as músicas, bota jazz e bossa nova, que pra mim é uma tortura, que eu sinto, assim, uma agonia. O ritmo, no caso. Mas eu vou me acostumando, então, assim... Fala. Então, mas eu aprendi a lidar, só que, assim, tem alguns momentos que aí eles percebem que aí eu já fico com o meu rosto, assim, um pouco tem um diferente. Limite ali, no caso. Aí eles vão lá e abaixam, assim. Entendi. Né? Mas o meu marido, às vezes, grande parte que ele trabalha no estúdio, e às vezes trabalha com o pessoal que grava com bateria, e às vezes é uma constante, e eu sei que é o trabalho dele, aí eu não atrapalho, eu não peço para ele baixar. Mas aí eu vou fazendo outra coisa, eu já procurei alguns meios, né? Pra mim, desfocar. Agora eu tenho que ver essa questão do abafador pra mim aquele comprar maravilhoso, isso, né? Pra mim usar, pra ver, porque eu gostei bastante, né? Muito bom aquele. Traz um conforto, né? Deu um conforto, Mas a minha família foi assim, pelo que o doutor Gustavo, isso pra mim me impactou muito, quando ele falou. Que o meu nível de cognição social, ele é de moderado a severo. Entendi. Aí ele chegou, e eu perguntei o que seria. Ele disse assim, não era nem para te estar aqui comigo hoje. Nossa. Era para te estar em casa, num quarto, com muita dificuldade de interação. Mas a tua questão cognitiva e as pessoas que passaram pela tua vida, elas fizeram toda a diferença para te estar hoje aqui. Imagina. Então, isso eu me emociono porque eu vejo assim, como é importante o amor, o acolhimento da família, entender muitas vezes que a pessoa tem as limitações, mas é um amor, né? Na gratuidade, né? Puro e verdadeiro. Na gratuidade. Sim. Porque assim, no acolhimento, na aceitação, mas também não se conformar, acreditar que a pessoa pode ir além, né? Isso é o amor, assim, não é aquele conformismo. Tem a deficiência, não pode mais nada. Isso foi uma questão que eu pensei, sabe, Dani? Quando eu recebi meu diagnóstico, eu fiquei com medo, assim, de falar para as pessoas do meu trabalho que eu era autista. No trabalho. No trabalho. Em casa eu não tive esse receio. De certa forma. Nem com a minha mãe também, nem com os familiares do meu esposo. Não tive esse receio. Entendi. Mas no trabalho, porque impactava na questão da funcionalidade. Entendi. E o trabalho, meu trabalho, ele atravessa muitas questões da minha vida.
porque eu me identifico com ele. Eu amo trabalhar com a pessoa com deficiência, eu amo trabalhar nessa causa. Eu chego a adoecer por conta disso, né? Imagina. Se algo não vai porque de algo acordo. que é o teu propósito. Tá propósito. ligado contigo. Não tem como separar. Não sei se você conhece o Viktor Frankl. Não. O Viktor Frankl, ele tem uma frase, ele viveu no campo de concentração, né? E ele é um fundador da logoterapia, que é uma abordagem psicológica, né? Que trabalha a questão da busca do sentido. E ele sobreviveu ao campo de concentração porque ele tinha um sentido para a vida. Ele tinha a esposa, tinha os familiares, ele queria voltar. Então ele criou várias técnicas e vivenciou essas técnicas dessa abordagem que ele criou no campo de concentração. Pra se blindar e sobreviver. E ele sobreviveu. Nossa. E ele diz, tem uma frase que para mim é um lema para mim. Encontrei o sentido da minha vida ajudando as outras pessoas a encontrar o sentido de suas vidas. Nossa, forte. Então, para mim é isso, sabe? Eu encontrei o sentido da minha vida na educação especial, ajudando as pessoas com deficiência, os familiares, os professores, né, a encontrar o seu sentido da sua vida. Eu penso que a gente tem que viver essa vida realmente assim para ser a diferença na vida para do ser um outro. chamariz, né, ser um ponto de luz, ser como que você falou aquela vez ali da questão ali que tinha a Michelle ali que falou que tem aquela imagem do casal, não é casal, das senhoras ali, que ela ajuda as pessoas à luz, uma coisa assim, dar à luz, que me marcou bastante. Michelle, agora não lembro. Foi lá na rádio? Foi aqui no podcast. Foi aqui no podcast? O que eu falei no podcast? De Jesus, que essa ela... também, mas é que ela era um luzeiro na vida das pessoas. Ela é alguém que traz luz, né? Isso, aquilo que... E precisa trazer, né? A Michelle é alguém que impulsiona, que traz luz, né? Ela é incrível também, né? Vocês são... Então, é nesse sentido, assim, que eu penso, né? Que a vida da gente tem o sentido quanto a gente é. E são esses pontos, essas centelhas de luz para as pessoas. E realmente, assim, eu até vou citar uma pessoa aqui, que trabalhou comigo 2 anos, que para mim foi, assim, a melhor colega de trabalho de todos que eu tive na minha vida. Tive uma outra lá na APAI, a Patrícia, que eu amo muito. E tive outras colegas também, que gosto muito, mas que trabalharam comigo, assim, na mesma sala, juntinho. Próximos. Mas ela foi. Não quero que as outras pessoas ficam tristes, mas não vão ficar. Mas é na questão, assim, que foi uma colega muito importante, muito importante. O nome dela é Adriana. Ela é carinhosamente chamada de Nani. Então, quando eu comecei na Secretaria da Educação... Eu não conhecia, eu acho que eu conhecia a Nani. Sim, agora ela continua na Secretaria de Educação, né? Então, eu acho que eu conheci num dia de um evento da Michelle. Eu acho que eu cheguei até a entrevistar a Nani. Isso. Se eu não estou confundindo. É uma pessoa bem simpática, cabelo cacheado. Eu acho que eu sei quem é. A Nani, para mim, ela foi um marco muito importante na minha vida profissional. Por quê? Quando eu comecei na Secretaria da Educação, foi ali que, depois que eu fui na Neurosaber, ali no evento, comecei a perceber meu trabalho, que era diferente, assim, meu funcionamento, que era diferente ali junto com a equipe que eu trabalhava. E aí eu comecei a desconfiar realmente que poderia ter algo que eu precisava investigar no meu comportamento, onde comprovou algo atípico ali. Isso, o autismo. Mas a Nani não estava comigo ainda. Na época, a secretária da Educação, ela fez uma salinha para a educação especial e perguntou se eu gostaria de trabalhar sozinha. E eu disse que não, porque a educação especial tinha muita demanda, que seria importante, né? Que a gente pudesse ter mais alguém para poder pensar junto. E prontamente a secretária da Educação pediu para mim pensar em uma pessoa, pensei em uma pessoa, só que ela não pôde. E por providência divina surgiu a Nani. O meu primeiro pensamento que eu tive foi, será que ela vai aceitar trabalhar comigo?
porque eu sou uma pessoa metódica, sou uma pessoa que segue agenda, sou uma pessoa assim que não gosto de quando acontece assim alguma questão de quebra de imprevistos. Eu lido com eles, mas às vezes acontece que eu preciso parar, pensar, reestruturar. E eu sou muito assim, por exemplo, eu trabalho das 8 ao meio-dia, é trabalho, focado. Entendi. Eu não relaxo. Isso não daria certo com alguém que fosse muito diferente, né? Te causaria um desconforto, no então, caso, a minha preocupação maior é que ela pudesse estranhar o meu jeito de ser e a gente não conseguir trabalhar. Sim. Mas não aconteceu isso. Bem pelo contrário. Eu sempre brincava, dizia que eu era o cognitivo, ela era o social, uma completava a outra. A gente sempre brincava assim. Então, ela para mim foi uma pessoa importantíssima, Dani, importantíssima, porque assim, ela aceitou o meu jeito de ser, eu aceitei o jeito de ser dela, e nós formamos uma dupla que eu acho que vai ser difícil eu formar na minha vida toda, assim. Sério? Eu devo muito a ela, porque quando eu descobri, ela preencheu uma das tabelas do questionário do meu diagnóstico, né? E quando eu recebi o diagnóstico, ela me acolheu, me abraçou, muitas vezes chorei no ombro dela, muitas vezes, assim, ela me aconselhou e me olhou, me aceitou do jeito que eu era, e só o fato de nunca ter me discriminado do meu jeito de ser, assim, me respeitado e querer estar do meu lado, eu sentia isso, que ela queria estar do meu lado. E quando a gente teve essa nossa separação agora, né, por motivos, né, que aí eu não vou citar, mas a gente sofreu bastante. E a gente sente muita falta uma da outra. Um vínculo criado. Mas eu faço questão de citar o nome dela, né, da Nani, e agradecer mesmo, e dizer para as pessoas que trabalham o quanto é importante acolher a pessoa com deficiência, não ficar em dúvida quanto à questão de capacidades, né? Confiar, acreditar. Porque a Nani foi imprescindível, porque quando eu recebi o diagnóstico, e aí, claro, eu comecei a conversar com as pessoas sobre a questão do autismo, ela foi a pessoa que me acolheu primeiramente, e também tive acolhida de outras pessoas. Eu não senti o contrário, assim, não senti o contrário de nenhuma outra pessoa. Mas aquele primeiro impacto foi ela da minha vida, assim, foi ela que recebeu. Então, é muito importante isso. Só que, depois do diagnóstico, Dani, aí vem as outras questões, né? Pra te se observar. Porque não é que veio o diagnóstico, pronto, agora tudo virou a mil maravilhas. Não, eu continuo sendo a Cida, com o diagnóstico de autismo, com os sofrimentos que eu tenho, com as inseguranças, com os medos, questão sensorial. A única coisa que acontece, né, Cida, você não deixou de sentir nada que você sentia, apenas você recebeu um diagnóstico, né, que muda tudo, porém não muda a Cida. Isso aí é uma busca agora, terapias e acompanhamentos que precisam ser feitos para cada vez evoluir mais, né, Cida? Mas nada que vá... São questões muito complexas, né? Não é uma coisa que recebi o diagnóstico e agora está tudo bem, não. Muitas vezes a gente entra em conflito interno mesmo, porque muitas vezes é difícil aceitar que é autista, porque causa sofrimento. Como o Paulo Liberalesso diz, né? Que não é romântico, é sofrido, é sofrimento. Porque muitas vezes a gente quer iniciar uma interação, quer iniciar uma amizade, o que para alguns é tão fácil, tão simples, e a gente não consegue, a gente esbarra, porque pensa assim, vai conversar um pouco comigo, mas daqui a pouco não vai querer ficar do meu lado. Entendi. Ou então, às vezes assim, quando eu tô com as pessoas, o meu hiperfoco é o estudo em neurociências, então eu posso falar, né? Mas se for falar sobre máquina de lavar, sobre esmalte, sobre harmonização facial e sobre outros eu fico ali, mas minha mente já foi para outro lugar, entende? Eu não consigo fazer esse traquejo social, assim, e é muito, assim, transparente, assim, meu rosto já muda, já causa um desconforto também, né, por não estar algo familiar, né, é o hiperfoco, né, é aquilo que a gente foca, né. E o que tu diria, assim, Cida, que é, assim, que vamos dizer, para ti, assim, que é importante nessa vivência tua do diagnóstico como mulher? Eu lembro que uma vez tu contou algo que, um bate-papo nosso, que, nossa, aquilo me marcou muito, que foi a questão do biscoitinho
na escola, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, que entra nessa questão da interação social, de começar uma amizade e tudo mais, né? E é tão importante, eu acho, que essa tua fala, né, Cida, porque ela vem carregada do que vocês sentem, de uma forma que tu consegue, porque tu tem toda essa vivência, né? Deus, ele permitiu que tu tivesse todo esse propósito, essa vivência, então você tem toda uma forma que acolhe a gente também e traz essa informação que é tão importante para que a gente entenda melhor algumas coisas, né? E quando tu fala assim que é difícil se começar de uma amizade, é difícil de manter aquela... O que tu diria assim para as pessoas que são amigas hoje ou que têm amigos que estão passando por um diagnóstico, às vezes tardio, de um autismo, ou às vezes são famílias? O que tu diria assim? Qual seria a tua fala para essas pessoas assim? Primeiramente, eu penso que a psicoterapia, ela é fundamental, né? Ela é fundamental, assim, para dar o suporte para a gente, para poder lidar com as questões. Não tem como a gente... porque, assim, a nível 1 de suporte, precisa de pouco suporte. Não, precisa de suporte. O suporte é importante também, porque por mais que a gente seja funcional, né? Não quer dizer que tem questões, e realmente tem questões, né? Que muitas vezes nos paralisam. Possa que a gente esteja sorrindo, esteja junto com todos, numa roda de amigos, né? Mas tem questões que... Vou dar um exemplo bem concreto, eu gosto dos exemplos concretos. Uma vez eu tinha saído com o meu esposo, a gente foi num lugar que ele ia tocar, e aí como ele toca, ele precisa sair, né? Ficava tocando e eu fiquei com colegas de trabalho que eu conheço há muito tempo, pessoas que eu adoro. Aí eu tava conversando normalmente. Quando eu me deparei que eu tava conversando, eu travei. E aí comecei a pensar, será que elas estão gostando da minha companhia? Ai, será que eu não vou falar uma coisa? Eu não tô bebendo porque eu não gosto de beber. Ai, tá desconfortável. Pronto, aí travei geral e só ficou aquele mascaramento. Cheguei em casa extremamente cansada. Mas recentemente eu fui numa festa da minha família, de festa julina. E pela primeira vez na minha vida, eu fui numa festa, me diverti um monte. E não senti a pressão que eu sinto aqui, ó. No estômago. Eu sinto. Pressão. Ele é como se ele virasse uma concha, ele espreme, e ele só... fisicamente mesmo essa questão. Sim. E ele só relaxa quando eu chego em casa. E tô debaixo do chuveiro num banho bem quente. Entendi. Agora o nosso chuveiro é bem bom, não queima resistência, mas já queimei muitas resistências na minha vida por conta do banho quente, pelando. Temperatura. Que aí vai e me acalma. Me acalma. Teve até uma moça que falou que isso seria uma questão de punição para mim mesma, mas para mim não é relaxamento. Tá. Eu relaxo, claro que eu não fico muito tempo, né? Mas pela primeira vez lá na minha família, assim, eu fiquei tão bem, me senti tão bem, e eu senti tão feliz por isso, e aliviada. Nossa, eu lembro da tua alegria no outro dia, falando da festa, né? E você vê, é como tu diz, né, Cida? São coisas que aparentemente parecem ser pequenas, mas são gigantes que vocês têm que vencer, né? E essa questão tua que tu falou agora também, na tua fala anterior do colocar a máscara, né? Isso aí, segundo estudos, dizem que acontece muito com a menina no autismo, né? De mascarar ali, é diferente, né? Com a menina o diagnóstico, e também depois na vida adulta é diferente, né? Porque a mulher tem... Como que é um pouco essa questão profissional? Então, o Dr. Gustavo, ele me explicou bem essa situação, porque assim... Para comprovar o diagnóstico de autismo nas meninas e nas mulheres, principalmente nas mulheres adultas, precisa ter esse prejuízo significativo desde a primeira infância. Mas é muito sutil, então quem faz, né, a avaliação precisa ter realmente um olhar muito minucioso, criterioso, para revisitar essas fases da pessoa adulta, para fazer o discernimento se é algo momentâneo ou se realmente foi um déficit
que persistiu, né? Durante Entendi. toda a sua vida. Foi o meu caso, né? Uhum. E a questão das meninas é por conta mesmo das questões das convenções sociais. A gente ia numa festinha de aniversário e a mãe dizia, se comporta, não bate em ninguém. Então eu era que apanhava. Entende? Eu detestava festa de aniversário. Porque eu era aquela causava um sofrimento. Aquela que apanhava o parabéns, eu detestava o parabéns. Não gostava. Porque doía muito meu ouvido, muito o estalar da ponta dos dedos, né? Entendi. Mas eu ficava ali, né? Porque era importante eu ficar ali. Entendi. Mas não era um local que eu gostaria de ficar. O carnaval, no Atlético. Minha nossa. Até hoje eu me lembro daquelas máscaras. E a minha família muito festeira me levava, me fantasiava e eu ia, né? Ai, era a tortura. Que quando eu saía de lá, eu dava graças a Deus. Nunca gostei do carnaval. E é algo assim que as pessoas estão alegres, estão felizes, mas era o barulho do carnaval, não eram as pessoas. Era o barulho, era o ambiente. O ambiente. Não é a pessoa, né? Você vê? E em relação à questão de amizades, quando eu descobri o diagnóstico, a Michele foi uma pessoa imprescindível. Na verdade, eu tive vários amigos que me levaram até Jesus. A Michele Essa frase foi muito tocante para mim, eu chorei bastante quando você falou assim. Vários amigos me levaram até Jesus, então a Michele foi uma, porque quando eu falei sobre o diagnóstico com ela, eu estava na Secretaria da Educação e ela, depois de um tempinho, me convidou para um café. Porque eu falei para ela que assim, me dá o microfone, eu falo para várias pessoas, mas eu tenho dificuldade de convidar para tomar um café comigo. Eu tenho medo da rejeição. Entendi. Porque parece que eu não vou ter a conversa que aquela pessoa quer, né? Parece que a pessoa não vai ver o atrativo em mim, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. E tem coisas que muitas vezes as pessoas vão perguntar e eu vou responder. Aquele filtro social, eu ainda estou trabalhando para poder conversar com as pessoas e te deixar mais segura e confortável também. Porque eu sou muito, muito verdadeira, assim. Entendi. Tanto que eu não consegui trabalhar no comércio, porque eu não consegui... A pessoa estava com uma roupa, a roupa não estava, assim, legal na pessoa, eu não conseguia mentir, eu dizia a verdade, a pessoa não levava. Mas é maravilhoso. A gente pode brincar um pouco, porque, assim, tem roupa que a gente olha e pensa assim, não tá boa. Então não deu certo. E o vendedor fala... Tá lindo, e a gente se olha no espelho e fala, não, tá lindo. Então, assim, a gente, no caso, assim, é muito verdadeiro. Então, a gente também tem que saber que tem momentos que a gente precisa controlar essa questão também. Mas então, porque você, só pra gente tentar entender, né? É que você sente que precisa ser verdadeiro. É natural. É natural, porque natural. O que não é natural é a gente mentir. Se tu for olhar, o que não é natural Por exemplo, a gente pisca os olhos naturalmente. Sim. E quando vem essa questão, é naturalmente. Quando a pessoa pergunta, bonita esse casaco, você já vai falar, não gostei. Não vai pensar, não, vou... É natural mesmo, mas e às vezes, socialmente a gente aprende a ser... E às vezes as pessoas podem se ofender, sim, com certeza. Ficar desconfortável com algumas questões. Então, quando dizem que o autista não tem empatia, isso não é verdade, né? A gente realmente procura, né, perceber o mundo do outro também. Só que, claro, tem questões que são bem difíceis pra gente. Por exemplo, entender toda essa nuance que a gente chama de teoria da mente, né? Das expressões faciais. Às vezes a pessoa tá cansada, a gente não sabe se tá cansado, se tá triste. Se tá bravo, se tá... Então, isso tudo é aprendido, né? Entendi. Mas essa questão da amizade, aí, como eu tava falando, a Michele me convidou e foi muito importante. A Iva foi junto também. Eu me arrumei como se fosse aquela criança que vai com a amiguinha na festa de aniversário, numa festa. O Jean disse assim, tá se arrumando todo. É muito especial pra mim. Mas antes de me arrumar, eu pensei de não ir. De inventar uma desculpa. É sempre assim. Sempre assim. Mas quero ir, mas não, vou. E aí a gente foi no Doce Café aqui no centro, foi maravilhoso, foi uma experiência muito incrível, foi muito bom estar com as duas. E volta e meia, a Michele faz isso comigo. Que legal. Me convida. Aquela vez que eu fui na rádio, que eu tava mais nervosa, ela começou a pressionar a minha perna, assim, sem perceber. E as pessoas perceberem aquele aperto na perna, me acalmou. Então, ela sempre foi muito sensível. Então, eu vejo assim, a Michele, ela é uma amiga que me leva até Jesus, né? A Michele, ela é incrível. Mas a questão de fazer a amizade, né?
o que é difícil é isso, de tentar entender que as pessoas, elas vão aceitar o teu comportamento ou não vão aceitar o teu comportamento. Isso é difícil. E vem sempre a frase: será que você é atrativo o suficiente para ela querer permanecer na minha vida? Porque o que acontecia na escola? Eu recebia as coleguinhas novas, elas conversavam comigo, mas depois se afastavam. Entendi. Como se não tivesse interesse, daí... Porque as minhas conversas sempre foram muito além da minha idade. Por isso essa questão que a gente está vendo, a questão da dupla excepcionalidade, das altas habilidades, a gente está vendo, ainda não está comprovado, né? Porque o autismo nunca vem sozinho, né? Sempre tem alguma questão. Mas na escola eu tinha só 2 amiguinhos. Entendi. E fiquei com eles um bom tempo, assim, enquanto eu estudava no ensino fundamental, né? Os 2 amiguinhos. E os outros se aproximavam por aquela questão ali da bolachinha ou do trabalho para tirar notas altas. Mas... E tu percebia esse interesse, Cida? Tu conseguia perceber? Não, tá se aproximando porque tá interessado... Sim, porque logo em seguida que terminava as bolachinhas, eu me lembro a bolachinha do dinossauro, já ia brincar com... E pronto, não tinha mais a Maria Aparecida. Daí isso te entristecia, mas não conseguia também chegar até eles e... Às vezes até tentava, mas quando tinha a questão da rejeição, já me fechava. E quando eles te procuravam de novo, tu aceitava? Não... Eu nunca neguei nada, Nunca assim. negou. Nunca neguei. Olha só, né? Nunca negava, porque eu via a bolachinha uma oportunidade para mim ter os amigos, mesmo que momentaneamente. Mas ir nos trabalhos também. E assim eu fui. Depois, quando eu fiquei na 8ª série, na época era série, né? Eu já fiquei mais na minha. E, já foi mais... não fiquei tão assim, refém dessa situação, Você né? vai Porque eu aprendendo sofria. a se blindar, né? Então eu ficava muito nervosa em muitos momentos. A mãe precisava ir na escola, ficava no recreio comigo. Entendi. Então essa questão da ansiedade sempre esteve presente também. A mãe me levava várias vezes no médico, eu sentia muitas dores no peito, não conseguia respirar, me levava no cardiologista para ver se eu tinha algum problema, né, cardíaco, mas era tudo ansiedade. A ansiedade muito forte, né? E aí a mãe precisava muitas vezes ficar, a escola acolheu na época a mãe, né, e a mãe ficava bastante tempo comigo no recreio. E o que tu diz, assim, Cida, tu como autista e profissional da área também de educação, né? O que tu falaria hoje sobre o que tem acontecido aí no cenário da inclusão? É claro que a gente está numa cidade que tem aí um viés um pouco diferente, porque existe um trabalho todo inclusive da própria PAI, da Michelle, trazendo os cursos ali. A gente sabe que existe um movimento aí em prol, né? A Secretaria da Educação, tudo. A gente sabe que sempre tem o que melhorar, mas a nível assim do que tem acontecido nacionalmente, assim, com a questão da inclusão, assim, o que tu acharia importante de pontuar, assim? Eu queria ouvir um pouco o teu olhar sobre isso. Olha, é um podcast essa pergunta. Então, esse é um podcast, essa sua pergunta. É um podcast. É mais mais de um. É verdade, mas tá um cenário complicado. Mas assim, para mim, é uma palavra assim que veio em mente quando tu fez a pergunta, é preocupante. Pois é. Porque quando começou a questão da educação inclusiva, foi bem lá no começo, assim, eu já fazia parte, né? Entendi. Então, a nível de Brasil, a nível de município, eu fui vivendo, tanto eu como alguns colegas também da área, né? Vivendo cada ano. Entendi. E quando a gente começou com a questão da educação especial, tinha toda uma grande esperança, né? Assim, de acolhimento, de acessibilidade. Só que agora, nesse atual cenário que a gente vê a nível de Brasil e diante de tantas questões, a gente se preocupa muito, porque tem muita falta, tem muita barreira. E barreiras importantes, assim, né? E a gente precisa realmente, como Brasil, se sentar e pensar em estratégias, porque tem crianças sofrendo, famílias sofrendo, né? Estratégias de ensino, estratégias mesmo inclusivas, assim, que precisam serem repensadas. A questão da escola especial, a questão da inclusão do estudante com deficiência no ensino regular, precisam de ter definições de critérios, porque como está, não dá para ficar. Não dá, né? Tá colapsando. A gente pode falar isso porque realmente tá, né? E tá sendo preocupante, tá sendo difícil demais, né? Para todos, em todos os aspectos, eu acho que tá a dificuldade agora. E se não fizerem nada,
Porque assim, a gente tem que ter o cuidado de não ser capacitistas, de colocar todas as pessoas com deficiência no mesmo padrão. Sim. Na questão da... a pessoa ter deficiência, ela é incapaz. Mas a gente precisa ter um instrumento mesmo científico. Inclusão de verdade, né? Uma adaptação verdadeira, né? Um olhar... O que a gente precisa ter é uma educação baseada em evidência científica. Sim. E para isso precisa ter formação e investimento público, né? Para que possa realmente ser efetivo. Precisa ter plano educacional individualizado. Sim. Precisa ter acessibilidade arquitetônica, acessibilidade nas atitudes. Precisa de várias questões. Equipes maiores também para dar o suporte. A meu ver, assim, seria importante, né, Cida? Porque a impressão que dá é que assim é inclusivo, mas que às vezes aquele professor ali está sem saber o que fazer, né? Sem saber. E eu digo isso porque há poucos dias eu recebi uns áudios e eu até passei para a Michele, sabe? E foi assim, não de uma escola daqui, uma escola lá do Rio Grande do Sul. E assim, a gente chorou junto ouvindo o que aquela professora relatou, que acontece assim, que não tem assim ela não, a pessoa que é responsável fala que os autistas são os problemas e um problema do professor. Imagina. A coordenadora, que é responsável pela inclusão da escola, fala que o autista é um problema do professor. Daí o professor não sabe como fazer. Ela fala, eu tenho 3 autistas na sala e eu não sei o que fazer. Ela não conhecia nem ali o básico, que são as PECs. Ela não conhecia. Mostrei que a gente tem do papel de mãe, aquelas coisas. Ela não conhecia. Né? Foi uma surpresa para ela. Eu fiquei pensando, meu Deus, aonde tem inclusão aqui? Não existe. Porque a proposta da educação inclusiva veio para todos. Sim. Né? Para todas as crianças, as crianças e adolescentes com deficiência e também sem deficiência, né? E também para as crianças e adolescentes com altas habilidades, superdotação. Mas eu sou uma profissional que sou considerada uma ponte, os professores do atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncionais. Nós fomos criados nesse contexto que teve a questão da inclusão escolar, porque antes todos frequentavam as classes especiais. Então foi nesse momento histórico, né, de mudança de perspectiva. A gente como profissional da sala de recursos, fomos criados no sentido, né, do cargo mesmo em si, do professor. Para fazer o quê? A ponte entre as famílias, terapeutas e toda a comunidade escolar, para aquele estudante ter o acesso, né, ao conhecimento, porque não basta ter acesso, tem que ter a qualidade e a permanência, né, que são os pilares da educação inclusiva. Não é de qualquer forma, né? Então, esse profissional, ele tem no caso, essa atribuição. Mas quando foi feito isso, teve esse profissional, mas falta o quê? A formação, falta um investimento. E quando a gente começou há uns anos atrás, eram poucos estudantes matriculados com deficiência. Isso é nível de Brasil. E depois, ao longo dos anos, foram aumentando. E aumenta a demanda, é claro, precisa aumentar a questão dos recursos humanos e outras questões. E né? das formações, como tu falou, tem gente que não tem nem apta para estar desenvolvendo, às vezes, a função que está, né? O que eu penso assim, e a gente precisa reestruturar a educação inclusiva a nível de Brasil, avaliar o que está dando certo, o que não está, fazer uma nova estratégia realmente, mas uma das questões importantíssimas que tem que vir a nível mesmo, eu digo instância federal, né, é a questão do plano educacional individualizado. A partir desse instrumento, que é um instrumento investigativo, né? Não é feito de qualquer forma, não é um plano de aula, onde toda a comunidade ali envolvida com aquele estudante ajuda na elaboração, professores, gestores, terapeutas e as famílias, né? Sim. O próprio estudante também, né? É olhar o indivíduo, no caso, não é igual para todos. É individualizado. E esse plano, ele vai seguir esse estudante até a universidade. Olha que legal. E vai ser revisitado sempre o que está dando certo, o que não está dando certo. Isso é bom, é funcional, não é funcional. Porque como está assim, solto, é difícil
muitas vezes pode encontrar uma unidade escolar que tem professores que são formados, no caso, na área e investem em seu próprio conhecimento. E é uma escola inclusiva, assim como tem professores sobrecarregados que têm dificuldades, né? Existem vários cenários, né? Vários cenários nesse Brasil. Vários cenários, está muito complicado mesmo essa questão, né? Nossa, É preciso avaliar a que ponto também, e essa frase que eu vou falar é uma frase delicada e tem que ter muito discernimento, e eu me preocupo muito mais, realmente a gente precisa conversar sobre isso, até que ponto a inclusão escolar ela está sendo positiva para o estudante com deficiência, no caso, dependendo o seu nível de suporte. Entendi. Mas tem que ter muito discernimento, porque pode-se também se criar uma desculpa para que ele não esteja no ensino regular. Né? Por isso, como tu falou, é individual, né? É individual. Tratar cada um ali individualmente, porque para alguns vai dar certo algumas coisas, para outros não vai dar certo a mesma coisa, né? A gente vê uma mas diferença, eu né? acredito, sempre acreditei na educação inclusiva, mas ela precisa realmente ter um novo olhar, um novo direcionamento. Sim. E precisa ser intersetorial, né? Precisa estar junto com a saúde, com a assistência social. Sim. Ampliar, né? Ampliar. Para que realmente possa oferecer as condições de desenvolvimento para o estudante. Desde a educação infantil. Eu penso que o Brasil também tem que investir na primeira infância. Né? É importantíssimo, né? A primeira infância é importantíssimo, né? Eu sempre leio, assim, em alguns artigos, né? Que a primeira infância é primeiro, né? Que a partir dali a gente consolida nas janelas de oportunidade toda essa questão de desenvolvimento humano. Por isso é tão importante investir, né? Na base. Investe na base. Na verdade, quando a gente investe na base, o futuro ele fica mais tranquilo, né? Porque você ensinou na base. Agora, às vezes, você quer ensinar lá quando está numa pré-adolescência ou numa adolescência, é muito mais difícil, né? Não tem... realmente tem que se consertar muita coisa, né? Ver, que nem você falou, ver o que não deu certo. E a nível também de universidade, a nível de acadêmico, pode-se criar disciplinas inclusivas nesse sentido. Ensinar sobre tecnologia assistiva, sobre desenho universal, sobre a questão do plano educacional individualizado, sobre a questão de manejo comportamental, né? Tem tantas questões, porque muitas vezes as grades curriculares, elas são generalizadas e aí quando o profissional pedagogo se forma, ele, na prática, que ele vai aprender, né? Porque ele não viu nada na universidade. Viu pinceladas, mas algo na vivência não teve algo mais aprofundado. Né? Que é a reclamação da maioria, né? Que se você for conversar, né? Que vai dizer, olha, eu não vi isso na faculdade. Hoje já deve estar mudado algumas coisas, né, Cida? Mas eu acredito que quem se formou, por exemplo, alguns anos atrás, daí que não viu nem às vezes a pincelada. Foi a minha algo primeira mais... formação em pedagogia teve algumas questões, mas só na graduação em educação especial que tinha mais aprofundado. Mas com esse saber, mais a questão da prática, fui desenvolvendo meu profissional. Mas o conhecimento, ele é muito dinâmico. Sim. Então, eu observei que eu precisava procurar estudar sobre tecnologia assistiva, sobre o autismo. E muitas vezes acontece o quê? Quando o profissional tem um determinado grupo para atender, como é o meu caso, que eu tinha pessoas com deficiência intelectual, pessoas com autismo, eu estudava sobre o autismo e deficiência intelectual. Né? Me aprimorava e pagava meus cursos, sempre paguei meus cursos, sempre fui autônoma nesse sentido, para poder aperfeiçoar, para oferecer um melhor atendimento. Para se desenvolver melhor como profissional também. E na época que a gente estava bem no comecinho no atendimento educacional especializado, a gente ia muito fazer capacitação na Fundação Catarinense de Educação Especial, que nos deu suporte e nos dá, né, quando a gente precisa, para capacitar também os professores de aí. Nossa. Quando a política pública funciona, quando tudo funciona, a gente já consegue, eu já vejo, né? Eu passei nos 3 estados aí, eu já vejo uma diferença enorme aqui de Santa Catarina. É uma coisa que é... Mas assim, eu acredito que tem pessoas de boa vontade, tem pessoas com formação na área, né? Sim. Tem pessoas que a gente vê no Instagram, eu cito algumas assim que para mim são referências, o Lucelmo Lacerda, Paulo Liberalesso. Verdade. Alisson Motri, que vai, né, fazer a experiência pela NASA, né,
para procurar mesmo fazer toda essa questão dos minicérebros para a questão mesmo do autismo, do Alzheimer, que traz uma esperança, assim, quem puder... veja na rede social dele, do Alisson Mota, e todo esse projeto grandioso que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Você conheceu ele pessoalmente? É uma pessoa encantadora, uma pessoa muito simples, que quando chegou no congresso disse assim: eu vejo vocês falando, o que eu posso contribuir diante de tanta riqueza? E aí a pessoa que estava, né, coordenando o congresso disse: você está trazendo a esperança para a gente, porque é muitos anos de pesquisa. E ele construiu, né, os organoides cerebrais para poder fazer todo um acompanhamento. Só que aqui ia demorar muitos anos. E aí ele teve... a questão da pesquisa dele evoluiu para ir no espaço, para poder esse minicérebro envelhecer mais rápido e ver toda essa questão do autismo mesmo, né? Nossa, que incrível, uma possível cura ou um tratamento. Então uma é toda uma investigação e mesmo uma questão preventiva. Então é algo grandioso. Muito é uma pesquisa grandiosa. Ele é um assim. pai atípico, né? Ele é pai atípico, né? E por conta do filho dele, ele iniciou todas as pesquisas. Todas as pesquisas, né? E é algo assim, claro, assim, para vocês poderem, né, ter um acesso fidedigno, né? A questão de toda essa pesquisa dele, eu indico de vocês entrarem no Instagram, ele explica, né, como que é toda essa pesquisa e a esperança que nos dá. Eu vi uma entrevista dele incrível, assim, eu falei, que força, né? Que incrível que ele fez, né? Puxa vida, é tão bonito ver isso, né? Pais que vão além, né? Que buscam, assim, dessa forma. Meu Deus do céu, é uma esperança enorme. Então, assim, por mais que tenham as dificuldades, né, desse tempo presente, eu vejo também muito a frase que a gente muitas vezes planta e não consegue colher, mas outras pessoas irão colher, né? O que a gente semeou, o que a gente plantou. Certeza. Então, se aquela escola, né, pequena ou grande, mas não tem uma questão estruturada ainda na parte da educação inclusiva, mas tem acessibilidade nas atitudes, os professores acolhem, né, a gestão acolhe, a família, em conjunto, pensar medidas individualizadas para aquele estudante, já está fazendo a sua parte. E dá uma diferença enorme, né? Dá uma diferença enorme mesmo, né? E é o que a gente sempre fala, né? É andar a família, terapeuta, escola, tem que ser unido, né? Cada um dentro do seu papel, mas tem que ser unido, né? Se um estiver falhando, tudo vai falhar. Tem que ter uma frase que às vezes me incomoda como profissional da área, as escolas não estão preparadas. A gente sabe que tem muitas questões para serem modificadas, mas dentro da escola tem pessoas que fazem a diferença. Profissionais da educação, né, os gestores, professores. A frase generaliza muito, né? Parece que é um rótulo, merendeiras, né? A pessoa que cuida ali da vigilância. Várias pessoas, muitas vezes, já vi várias situações de acolhimento, sim, de direcionamento, né, de olhar a criança na necessidade específica que ela tem. Já vi vários momentos. Então, quando eu escuto assim, a escola não está preparada, é claro, precisamos de cursos, precisamos de capacitação, sim, mas naquele cotidiano escolar, muitas coisas bonitas acontecem. Entendi. Muitas coisas bonitas que realmente são algo importantes para a pessoa com deficiência que está em desenvolvimento. Mas é claro, a boa vontade não é algo que tem que ser só a boa vontade, tem que ter realmente a formação específica, né? Para saber o que se está fazendo, né? Para o desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. Eu tenho muitos assuntos para falar sobre isso. Vai dar vários podcasts. Vai dar, com certeza a gente vai fazer vários. Não tem podcasts, lives, né? Eu tô louca para fazer com a turma toda junto, né? Nós todas juntas, assim, que vai ser, eu acho que maravilhoso, um tempo muito especial. E é sempre bom ouvir vocês, né, Cida, e saber de todas essas nuances, né? Mas a gente busca trazer uma visão simples, né? Simplificada da vida, né? Sem romantizar, porque como a gente sempre fala, não existe. Até você, Cida, eu queria ouvir de ti, Cida, conversei esses dias com a Michelle sobre aquela frase, a gente vê muito, né? Existe, é claro, divergências de opinião e sempre vai existir, não tem, isso aí não tem erro, né? Na vida cada um tem sua opinião, tudo bem, tudo ok, mas a gente vê muito falar nessa frase, eu queria saber de ti, dessa frase, o que tu acha dela,
porque tu é uma pessoa autista, né? Que consegue trazer pra gente essa questão toda verbalizada, o que te transmite essa frase. Vamos dizer, de repente, se tu ouvisse uma frase dessa lá na infância, vindo da tua mãe, né? Que é aquela frase que tá virando clichê agora, que é eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. O que tu acha dessa frase? É profunda essa frase, né? É muito profunda. Então, essa frase eu considero compreensivo, porque realmente existe um sofrimento muito grande, né? Muito grande, assim, na maternidade, você fala. Tem várias questões, né? Sim. Tem vários tipos de famílias, de contextos. É um espectro. Sim. O próprio nome já diz, né? Uhum. Então, no caso específico da minha mãe, a minha mãe não sabia que eu era autista. Uhum. A minha mãe sempre lidou com muita tranquilidade com as minhas questões. Entendi. Né? E só que eu não apresentava outras questões muito fortes na parte sensorial, era intenso dentro de mim, mas eu conseguia me segurar e não expressava. Tem muitas mães morrendo, né? Sim. Tem muitas mães sofrendo mesmo, muitas vezes abandono, né? Por parte do esposo. É a preocupação de depois que eu morrer, como que vai ser o meu filho, Sim. a minha filha, o que vai acontecer com eles. Então, quando tem essa fala, eu acredito que nós não podemos julgar a pessoa que fala. Entendi. A gente precisa acolher esse sofrimento. É o que eu penso. Né? Porque realmente, eu vou dizer pra ti, assim, com toda a verdade do meu coração, ser autista dói. Não é uma poesia, assim... agora eu tenho um diagnóstico, eu sou autista. E para te ter uma ideia, esse alívio que eu senti na festa junina da minha família foi único. Eu não consigo, assim, na parte da interação social, estar aliviada. Sempre tem uma tensão no meu corpo, em alguma parte. E isso não é algo que eu queira. É algo que naturalmente surge dentro de mim. Mas eu consigo ter uma vida funcional. Né? Uhum. Por várias questões eu consigo, mas tem pessoas no espectro que não conseguem. Tem pessoas que têm um nível cognitivo também igual ao meu, mas não conseguem trabalhar fora. Entendi. Precisam trabalhar remotamente. Tem várias questões, então a gente não consegue colocar tudo na mesma forma, não consegue dizer que a pessoa que está dizendo isso, que odeia o autismo, é injusta. Ela sabe do sofrimento dela. Eu penso que a gente precisa, Dani, ter muita empatia com as pessoas, e eu digo isso a nível geral. Sim. Existe muito julgamento, existe muita leitura mental do que o outro está pensando, julgando o que os outros fazem. Isso a nível... Eu estou agora fora da questão do espectro autista. Estou falando a nível mesmo de convivência social. O que tem acontecido hoje em dia, né? Tá preocupante. Existe muito essa questão de julgamentos. Eu penso que cada pessoa sabe da sua própria vida. Né? E ser autista realmente dói, assim como ser pessoa com deficiência intelectual, que pouco se fala também da pessoa com deficiência intelectual, pouco se tem políticas públicas para as pessoas com deficiência intelectual. Então tem vários sofrimentos, né? Mas eu posso dizer com propriedade que ser autista dói. Eu gostaria muito de acordar de manhã e não sentir dor de cabeça, não sentir enjoo, não sentir medo, insegurança, medo da morte. Que eu digo pra ti, né, que eu já falei que é a imprevisibilidade da imprevisibilidade. Então, eu gostaria de poder viver a minha vida tranquilamente, com as dificuldades próprias da vida, mas não sentir elas tão intensamente como eu sinto. A ponto de ter que trabalhar, aceitar os sintomas de ansiedade, como eu estou trabalhando agora, né, sobre a orientação da minha psicóloga, a Juliana. Sim. Mas, realmente... eu acolho essa fala. Eu não posso condenar a pessoa que fala isso, eu não tenho esse direito, porque a pessoa está vivendo essa dor, esse sofrimento. Assim como o autista também vive esse sofrimento, né? No caso, eu penso assim, tem também a questão positiva, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas qualidades, as nossas potencialidades, mas ser autista, na grande maioria, né, das vezes dói, é dolorido. Mas eu, Maria Aparecida, eu não posso falar para os outros como, por intermédio das outras pessoas autistas, mas eu escolhi para mim mesmo não me acomodar. Entendi.
Eu agora estou aprendendo a me respeitar. Quando eu não dá mesmo para mim, ir numa situação, eu estou aprendendo a me respeitar e aprender a dizer não. Mas quando eu vejo que isso, o Joel me ajuda muito no suporte dele. Quando eu vejo que eu estou muito acomodada em algumas situações, ele me dá um empurrãozinho, aí eu vou. Você consegue. Mas tudo isso é gerado no autoconhecimento. Eu sempre tenho um lema, pra frente, sempre em frente. Mas agora eu tô aprendendo a me respeitar mais, mas eu não quero me acomodar e me fechar muito em mim mesmo por causa da questão da minha saúde mental mesmo, da minha qualidade de vida. Entendi. Tu consegue já hoje fazer esse equilíbrio e entender, isso aqui eu posso dizer não, isso aqui ainda eu tô querendo dizer um não, mas eu devo ir. Tô aprendendo. Não, e eu acredito que vai ser a vida inteira, né, para aprender. Não, mas o apoio dele é muito importante. Sim, né? Você já consegue fazer esse equilíbrio, né, de se... Mas sabe que é algo, né? A gente não tô falando também aqui da questão do autismo em si, né? Mas é algo que a gente sabe que incomoda muito as pessoas e atrapalha muito. É a questão, essa questão que tu fala, eu acho que ela não se restringe só a pessoa com autismo, né? Que é saber falar um não, que é saber entender que aquilo faz mal e eu não preciso. Eu acho que é muito complicado o não, né? A gente tem realmente o pensamento, se eu disser não, vai deixar de ser meu amigo, não vai gostar, vai se chatear. A gente sempre pensa demais no que o outro vai pensar da nossa resposta, né? Eu acredito que talvez no caso do autismo potencialize, como você fala, né? Potencialize é pronto se você se sentir mais até essa ansiedade, o desconforto físico, mas é algo que eu mesmo sou uma pessoa que sempre penso, meu Deus do céu, se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada. Eu digo sim, 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 mesmo às vezes querendo e necessitando dizer o não, porque ele é necessário às vezes, né? Até por questão mesmo do respeito a si próprio, dos limites, realmente eu penso que é de amor mesmo, né? De amor próprio e impor os limites, é claro que tudo com muita coerência, né? A Mari Cida teve fazendo um podcast aqui, não sei se tu viu da Mari, mas ela fala, né? Ela é psicoterapeuta especializada em traumas graves, né? Ela fala assim, olha, no avião, qual é o primeiro comando? Qualquer pane que tiver, a máscara, primeira na gente, para depois você conseguir dar o suporte para quem está do teu lado, seja uma criança, um adulto, mas você precisa estar com oxigênio. E ela falou que a vida ela é assim, a gente tem essa dificuldade de entender que a máscara, primeiro é na gente e depois é no outro, né? E quando você bota no outro e não coloca em você, vai ter um prejuízo ali, né? Isso aí é uma questão que eu acho que, como tu falou, independente do autismo, hoje em dia, essas questões todas, eu acho que por causa das redes sociais mesmo, né? Aquela vida de fake, né? Que é vida de stories, muitas vezes, ou de passando muito rapidamente, a pessoa acaba achando que, olha, ele pode ou não, ele tem ou não tem. Aquela comparação tá deixando algumas pessoas adoecidas. Por isso que, assim, agora eu vou falando um pouco da questão da psicologia, né? Por isso, como que é importante a psicoterapia. Porque realmente ela te auxilia a te encontrar, a te conhecer, né? Essa questão do autoconhecimento, para te ter todo um suporte mesmo, para te compreender, assim, os momentos que realmente são necessários dizer não, sustentar aquele não sem culpa, né? E construir a tua história com responsabilidade, né? Responsabilidade mesmo, assim, consciente. Eu penso assim, viver conscientemente esta vida, o momento presente, estar aqui. Eu estou aqui no podcast com vocês dois, estou aqui nesse momento, não estou pensando em mais nada, porque esse momento está sendo importantíssimo para a minha vida. Então, assim, a pessoa viver conscientemente. Quando a gente vive conscientemente, a gente respira melhor. Respirando melhor, a gente consegue ter o equilíbrio interno dos nossos órgãos, consegue oxigenar o nosso cérebro, consegue as palpitações do coração, consegue controlar, claro, se não for uma questão mesmo, né, fisiológica, alguma questão cardíaca, mas a gente consegue... Se for ansiedade, consegue na respiração. A gente consegue ter técnicas para poder viver melhor e viver realmente com consciência, né? Então, a psicoterapia, ela antes, quando eu era pequena, eu acho que ainda tem alguma crença sobre isso, que psicólogo é para louco, né? Aquela frase, né?
Ainda existe um preconceito da pessoa dizer, não, eu não preciso de psicólogo, mas eu acho que todo mundo precisa de psicólogo. Psicólogo é para todos que vivem. Todos. Quando a minha professora Maria Isabel, que é maravilhosa, minha professora, que sempre, volta e meia, ela tá um semestre, a gente se encontra assim, ela ministra aula pra gente. Ela sempre diz que viver é esse atravessar de sentimentos, sentimos angústia, sentimos medo, sentimos raiva, amor, alegria, tristeza, e a gente precisa aprender a lidar, a viver, a sentir, a passar por isso, né? E a psicoterapia é o caminho para isso, para o autoconhecimento. É muito importante. E a gente aprende, né, Cido fala, que o cérebro ele tem um funcionamento também, né? E que às vezes tem coisas que você consegue desbloquear e consegue entender, né? Eu, por exemplo, aprendi há pouco tempo atrás que em algumas situações eu me coloco em posição de, como que diz, de defesa, né? Alguns traumas de infância me fazem, mesmo na vida adulta, me colocar em situação de defesa. E naquele momento que eu me coloco em situação de defesa, eu não sou a Dani de 42 anos, eu sou a Dani de 10, 11 anos, né? Então, quando eu descobri isso, aí a partir do momento que você descobre, você pensa, não, então eu preciso entender quem sou eu ali, para entender aquele momento, para entender aquele sentimento, para poder administrar ele sem que ele me cause um dano, porque uma criança de 12 anos numa mulher de 42, eu vou ter uma atitude que é infantil, uma atitude que é imatura, então tudo isso é com a terapia que a gente descobre, né? Então, como é importante a questão da... E assim, ó, eu passei por muitos traumas quando eu era pequena, traumas bem, bem fortes, assim, e importantes mesmo, que me limitaram durante um bom tempo da minha vida, até alguns anos depois do meu diagnóstico. Mas com a psicoterapia, eu comecei a observar que eu precisava ter a minha história nas minhas mãos, porque agora eu tenho 45 anos de idade, né? E em algumas questões eu me agarrava para não querer evoluir, para não querer sair de mim, porque em alguns momentos para mim era confortável estar naquela posição ali. Só que aquilo que eu vivenciei aconteceu, já foi. Eu preciso fazer uma nova história. Integrar, é claro que não é magicamente isso, né? Não. Integrar tudo aquilo que passou. Como diz a Juliana mesmo para mim, né? Na questão das crenças limitantes. Ela vai estar sempre ali. Volta e meia ela vai vir. Mas eu vou acolher ela e vou aceitar e procurar ter uma atitude diferente. Mas essa questão, quando a gente chega na atitude diferente, é porque um outro, com escuta especializada, os amigos são importantes, mas a escuta especializada, ela te dá um norte, porque o protagonista é você, não é o psicólogo, né? Sim. Você escuta do psicólogo as orientações e você aceita, vou seguir esse caminho, mas com a minha vontade, com o meu protagonismo. Sim. E aí, sim, a gente vai aprendendo a conviver. Isso não é uma mágica, não é uma poesia, porque viver também dói. Sim. Tem as suas alegrias, mas viver dói. Atualmente, eu estou lidando com um medo, um pavor muito grande, que é o da morte. Porque, assim, a imprevisibilidade pra gente, pro ser humano, é difícil. Mas pra pessoa com autismo, ela potencializa muito. Sim. Muito, muito. Não saber o que vai acontecer, né? Então, eu não sei como que vai ser, que momento que vai ser, se eu vou sentir dor, como que vai ser depois. Entendi. Então, são essas 4 perguntas. E o que acontece? Agora parou mais, mas eu dormia de madrugada desde pequena. Eu acordo com o coração acelerado e a consciência de que eu vou morrer um dia. Ora, todo mundo vai morrer um dia? Sim. As pessoas falam isso, né? Cita, todo mundo vai morrer um dia. Mas entre o falar e o sentir a certeza, eu não sei explicar isso, mas é sentir a certeza dentro de si que vou morrer um dia, me dava um pico de ansiedade tão grande que eu precisava tomar um chá quando era pequena, ou então me acalmar assim, né? E depois voltava a dormir. Agora eu não estou tendo mais esses picos, mas a consciência de sentir que um dia eu vou morrer me apavora ainda. Então é algo que eu estou trabalhando. Então viver, Dani, tem os seus momentos dolorosos. Tem. Né? Mas a gente, com a psicoterapia, o autoconhecimento, a gente procura o quê? Procura também confiar, né? Sim. Eu sou uma pessoa religiosa, então a gente precisa confiar também. Usar a fé, né, no nessa absoluto, hora, né? que pro meu absoluto é Deus, né?
É Deus. Sim. Então, confiar na providência divina, que existe algo também depois, né? Não teria uma lógica acabar aqui. O Criador fazer algo com tanto amor para acabar, para fazer um sofrimento por si só. Tem uma razão de ser, né? Então eu procuro criar evidências na minha mente para justificar essa grande imprevisibilidade, entende? Mas eu digo mesmo, porque não é porque eu estou fazendo a psicologia, mas realmente a psicoterapia é um caminho muito importante para as pessoas trilharem para viver bem. É um caminho de cura, né? E o Instagram, as redes sociais, elas são importantíssimas, porque na época que a gente começou a estudar sobre inclusão, a gente só tinha o Google, né? Não tinha... Depois tinha o Orkut, né? Tinha o Orkut. Tinha mesmo, aí depois, o Eduardo não sabe disso. Não, o Eduardo nem sabe o que é o Orkut. Sabe o que é o Orkut, Eduardo? Não sabe que tinha essas coisas, que eu ouvi falar. Ele sabe porque ele estuda, né? E depois foi vindo as redes sociais, né? Não tinha nem Mas WhatsApp, o Instagram nada. foi o que ficou mesmo, Mas né? vem e propaga o conhecimento. Então, se a gente é uma pessoa que tem consciência de si, que tem um autoconhecimento, o que é postado nas redes sociais, a gente vai fazer o discernimento do que é importante, do que não é importante. Tem que aprender a fazer, né? Tem que entender que a vida que às vezes é transmitida não é a vida que é vivida, vivenciada. E o canal, no caso, né, os canais que são informativos, de pessoas que estudam, que debruçam sobre a causa, né, tanto de pessoas com deficiência quanto outras questões, a gente faz, assim como em tudo na nossa vida, filtro, a gente precisa fazer o discernimento do que é bom, do que não é bom, né? A própria Bíblia diz, né, diante de ti põe a vida e põe a morte, tens que saber escolher, né? Então, é tudo uma questão de escolha. É verdade. Então, é isso, Cida. Cida, eu tenho para te dizer que a gente vai ter mais podcasts em momento como esse, com certeza, mas eu quero te agradecer aqui e tenho um carinho muito grande. Eu acredito, sempre digo, né, que Deus, ele não une pessoas. Deus, primeiro, ele une propósitos, né? E é tão engraçado que lá em casa, quando a gente teve a ideia do papel de mãe e conversamos com a Iva, né? E a Iva sempre é Iva, né? E eu falei, Iva, e daí a gente pensou assim, o que tu acha e tudo. E aí, futuramente, a gente vai chamando pessoas e a Iva, por que futuramente, né? E eu falei, porque hoje eu não conheço. Ela falou, você confia que eu vou montar uma equipe e vou trazer as melhores? Eu falei, mas é lógico, né? Não tenho dúvida. E aí a Iva falou, não, já tem, e chamou chamou a Michele, chamou a Manuela, né? E a gente já naquela primeira reunião ali Online. No online ali, né? E eu pensei assim, olha, tem algo diferente aqui, tem algo que arrepia, que é algo que é de Deus, né? E naquela época ali de transição minha, tudo... eu ia ler e Deus falava algo muito forte assim comigo, que era sobre a mudança da minha mesa, né? Da mesa que eu estava vivendo. Uma troca de estação da minha vida e uma troca de mesa, aonde a minha mesa seria ajustada a outras pessoas, né? Outras pessoas, amigas diriam, e seriam diferentes. E eu ficava curiosa pensando, né? Jesus, me apresenta tuas amigas e me diz quem são essas pessoas que vão estar à mesa, que a mesa é um lugar tão importante, né? Na mesa que a gente se conhece muitas vezes. Mas eu jamais imaginaria, Cida, o meu lado humano, assim, não conseguiria imaginar que seria essa mesa, sabe? E todos os dias eu agradeço muito a Deus por essa troca de mesa e por ter vocês ao meu lado, né? Porque vocês, eu posso dizer que são âncoras, né? São pessoas hoje que eu penso, como que eu vivi sem... São amigas que Jesus me apresentou, eu tenho certeza, e que são tão pontuais isso que a gente tem vivido, essas nossas mesas e conversas, né? E são tão importantes o olhar de vocês em relação ao autismo, em relação à vida, em relação à educação, em relação a tudo, né? Então, assim, eu te agradeço por estar sentado hoje à minha mesa, né? E me sinto privilegiadíssima de ter, né? Tenho um carinho especial, né? Você sabe, por ti. E nossa, só tenho a agradecer por poder ter a tua presença junto com a gente, Cida. Realmente é algo assim que a gente acha... o Edu, né? O Eduardo hoje também já estava todo animado. Hoje é com a Cida. Que legal, ele estava todo... Hoje a gente já estava conversando, né? Mas
olha, é só agradecer, entender que existe sim um propósito e que com certeza hoje talvez a gente nem entenda. É só o começo, né, Cida? É a pontinha ainda do que a gente tem ainda planejado para essa mesa, né? E que é uma mesa que é aberta para trazer luz aí a esse assunto que é tão importante, né? E a gente te agradeço, sei que algumas também deve ter sido um desafio hoje para ti, né, Cida? Principalmente porque eu não saberia o que a gente ia falar, né? Então veio tudo na questão da imprevisibilidade. Mas o Eduardo deixa a gente tão à vontade e você também deixa, né? Então é como se estivesse em casa. Ele tá em casa. Mas assim, quando a gente tem essa questão do autismo, é muito forte a questão ali da justiça, da verdade, do relacionamento realmente verdadeiro, e a gente percebe, sente quando muitas vezes o abraço não está sendo muito envolvente, entregue, não está sendo de verdade. Isso era uma coisa que eu tinha, mas eu nem imaginava que teria relacionado essa questão, né, dessa sensibilidade, né? E quando a Iva mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, e convidando, tem uma amiga minha com um propósito, e falou assim, tu aceita? E naquela época eu estava passando uma dificuldade muito grande mesmo, e eu estava muito triste, chorava muito, ela estava ciente de que dificuldade que era, e aí eu pensei assim, falei pro Joel, aceito? Quem é que te convidou? A Iva, hein? Então, o que tu acha, né? Eu já falou assim, se é a Iva é algo bom. Ela sempre aponta alguma coisa assim pra mim puxar. A Iva sempre aponta pro bem, é verdade. E aí a gente fez aquela reunião, e desde então, assim, pra mim, o papel de mãe é importantíssimo, né? E eu, quando escutei você falar ali da questão dos amigos que levaram, né, o paralítico até Jesus, toda aquela questão do telhado e da importância que foi, porque ele não conseguiria atravessar aquela multidão, né? Então eu estava assim naquele lugar, naquela situação, sem conseguir atravessar a multidão de sentimentos e situações que eu estava vivendo, e você apareceu na nossa vida com o Eduardo e abriu esse caminho. Então realmente é algo divino, né? É a providência divina. São aquelas pessoas que sempre estiveram, como o doutor Gustavo falou, a questão do teu cognitivo social não impediu, né, de que você estivesse aqui por causa do amor. Então, tudo é um amor. E eu vejo assim que é uma semente que a gente está plantando, né? Sim. E nós já estamos colhendo os frutos, né? Sim. E é algo feito realmente é uma mesa amorosa, onde as pessoas se acolhem, não disputam, porque a gente vê muitas vezes nesse mundo, né, que é voltado para o autismo, que tem muita disputa de egos, de pessoas que querem vender cursos e vender cursos, e aquela likes, aquela coisa toda, né? Que faz parte mesmo da questão humana, muitas vezes, né? Mas a gente vê que não existe isso nessa comunidade. Existe o quê? Uma acolhida, uma partilha, existe amor, interesse, respeito, né? Sim. Eu me sinto muito respeitada quando o Eduardo pensou na luz, não botou a luz aqui em cima de mim, pensando em mim, então eu me sinto respeitada nas minhas dificuldades, né? Nas minhas, né, potencialidades, me sinto acolhida. E eu vejo muita esperança no papel de mãe. E nós realmente, né, todas nós que estamos nesse caminho do papel de mãe, cada uma pode contribuir muito, né, para nossa causa. Com certeza. E a gente agradece muito, né, essa tua iniciativa e de ter aceito, né, que a Iva convidasse as pessoas para estarem nesse propósito tão bonito, né? A Iva foi ali fundamental, né? Porque quando eu conversei com a Lise, e aí eu falei, eu vou trocar uma ideia com a Iva, né? E a Iva já veio com... Ela falou, não, eu vou te dar uma resposta. Ela falou, eu vou conversar com algumas pessoas e a gente vai montar essa equipe já. E quando ela veio, já com a equipe pronta, né? Porque ela é uma pessoa que... Ela Cida, a gente divide as pessoas aí. A pessoa, né? A pessoa, né? Tem a Iva e também tem a Michelle, né? Eu digo, a Iva é a pessoa do Isaac, né? E hoje ele tava lá agora, pouco antes de vir, eu me arrumei. Aí ele olhou pra mim, foi lá e falou pra mim, trocar a roupa pra ir na tia Iva. E eu falei, hoje não tem tia Iva, Isaac. Todo dia ele quer a tia Iva. A Iva falou, quero ver quando
ficar pronta a clínica que for então, ali, né? Vai querer sempre estar lá com a Iva. Vai querer estar E sempre quem lá. não quer estar com a Iva, Quem né? não quer estar com a Iva? E é tão incrível, como tu disse, né? São sementinhas que a gente tem. Mas eu, assim, Cida, também para mim foi uma mudança grande. Foi algo, assim, que também me tirou do momento que eu tava, talvez, reclamando demais, não entendendo demais. E é isso que eu me inspiro muito em vocês. E que nem a Michelle ali na maternidade dela com o Benjamin, que eu penso, ela escolheu, né, transformar a dor em propósito. E hoje é essa mãe incrível. Eu penso, eu não posso ficar aqui reclamando, chorando, né? E preciso fazer algo nesse movimento. E quando veio a ideia do papel de mãe aí, ele, para mim, foi um projeto que me resgatou também. Me trouxe à luz essa maternidade. E vocês, eu vejo que são pessoas fundamentais, falando da minha vida hoje, para isso. Então, imagina a nível online, né? Que a gente tem um alcance aí também. E a gente sabe que está começando agora, mas que tem esse alcance que vai vir ainda mais. O quanto que isso não ajuda, né? Talvez a gente não tenha nem a proporção, né, Cida? Mas ouvir vocês sempre é muito bom. Só tenho a te agradecer, né? Depois te dou aquele abraço bem forte, né? É mesmo. Bem forte, tem que ser forte. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente esquece, mas tem que ser bem forte, não pode. E que é tão importante aí. Obrigada, Cida. E até o próximo, né? Que a gente tem muito para falar ainda. E eu me coloco também à disposição para a comunidade, se precisarem de algo, alguma dúvida, alguma pergunta, porque eu sou autista, é claro que eu não represento todo o espectro, né? Tem muitas outras questões, mas eu posso ajudar, né? Tem muita autoridade e experiência para falar. E me sinto também no dever de ajudar as famílias, as mães, as pessoas com autismo, né? As escolas, professores, me coloco à disposição, né, para a comunidade para poder colaborar. Agora, nos próximos, a gente já traz um tema, viu, Cida? Que aí já te deixa... um papelzinho, né? Um checklist. Já traz um checklist e a gente tem muito ainda para conversar, porque essa questão da tua experiência e da tua autoridade para falar disso, né, Cida? É muito bom te ouvir, eu tenho certeza que tem muita coisa para aprender contigo aí, né, Edu? É isso aí, mais um episódio. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem dúvidas e tudo, ou o que vocês gostariam de ver também sobre esses assuntos que a gente conversou aqui, né? Se tiver algo mais detalhado sobre algum desses tópicos, né? Com certeza vão ter mais. E eu acho que todo mundo tá aguardando também. Cadê a Iva, né? Então. Porque todo podcast é falado na Iva. O próximo é com a Iva. É com a Iva. E aí tem que fazer com a Iva e tu junto também. Também vai ser. Fazer um com a Iva. Vamos fazer, vamos sim. Isso aí, gente.